Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie e eu sou estudante do segundo ano de Medicina. E eu vim aqui hoje para contar tudo o que aconteceu no meu primeiro período de curso, o que eu achei, quais foram as disciplinas. Eu acredito que o primeiro período de universidade seja um momento muito mágico para muitas pessoas, porque é o momento em que você entra na universidade depois de tanto esforço, é o início da futura realização do nosso sonho. Infelizmente, por conta da pandemia, todo o meu processo de matrícula e de integração à universidade foi feito de maneira remota, assim como a maioria das disciplinas, mas foi uma experiência que eu gostei muito e que eu vim compartilhar com vocês. A primeira semana de aula teve início em maio de 2021, por conta do Covid, tudo atrasou, né? E a primeira semana foi uma semana de apresentação da universidade e da integração da turma em relação às turmas anteriores. Então foi uma semana inteira em que nós assistimos diversas palestras de apresentação da universidade, de apresentação do curso, o que a universidade espera de nós quando nos tornarmos médicos. Também teve a apresentação da atlética, que é a parte esportiva, né, do curso. Eu acho que todos os cursos possuem uma atlética. E depois eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente e eu vou postar todas as fotos para vocês verem também. Agora eu vou falar um pouco sobre as disciplinas. Cada disciplina teve a sua peculiaridade e algumas disciplinas eu já cursei antes e não consegui pedir equivalência. Então, eu vou apresentar cada uma delas para vocês. A primeira dessas disciplinas foi Bases Morfológicas da Medicina. E Bases Morfológicas é a disciplina com maior carga horária do curso inteiro. Então, foi uma disciplina que durou o primeiro e o segundo período, e Bases Morfológicas integra 4 disciplinas: Histologia, Anatomia e Neuroanatomia e Biologia do Desenvolvimento ou Embriologia. Para quem não entende muito bem, histologia é o estudo dos tecidos do nosso corpo. Anatomia e neuroanatomia é o estudo da estrutura, da organização desses órgãos, desses sistemas dentro do nosso corpo também. E embriologia é o processo de desenvolvimento desses órgãos no período embrionário e fetal. Essa disciplina, ela também foi dividida em blocos. Então, nós tivemos o bloco do urogenital, o bloco do cardiorrespiratório, e dentro de cada bloco nós estudávamos todas as matérias simultaneamente. Então, se eu estivesse no bloco do cardiorrespiratório, um dia eu ia estudar a histologia do músculo cardíaco e do trato respiratório, no dia seguinte eu ia estudar a anatomia do coração, dos pulmões, da traqueia, e no terceiro dia eu estudaria o processo de desenvolvimento desses órgãos, a partir de quais estruturas eles surgiram. Eu tive a experiência, posteriormente, de cursar histologia presencial, e eu acho que não se compara a experiência de você precisar ir ao laboratório, regular o microscópio, ver todas as lâminas, né, microscopicamente. Só que eu tô bem feliz como a matéria foi lecionada para nós, porque nós tivemos um período síncrono e um período assíncrono. Então, no período assíncrono, os professores gravavam aulas teóricas, e no período síncrono, nós tirávamos todas as dúvidas, ou no caso da histologia, a professora mostrava lâminas pra gente, para nós acompanharmos a peculiaridade, né, de cada tecido. Em relação à anatomia e neuroanatomia, foram as disciplinas que foram lecionadas presencialmente. Nós tivemos também uma parte de teoria que foi online, só que não tem como estudar essas matérias em casa. A gente precisa realmente tocar, observar e entender perto dos professores e perto das estruturas mesmo. Toda semana ou a cada 15 dias, nós íamos até o laboratório de anatomia e diversos professores nos auxiliavam para reconhecer todas as estruturas. Onde eu estudo, nós não utilizamos nada de plástico. Então, todo o estudo da anatomia e da neuroanatomia é feita no cadáver mesmo. E, por fim, Biologia do Desenvolvimento, para mim, foi a disciplina mais difícil de todo o primeiro ano. Porque é uma disciplina que tem muitos detalhes, tem muitos nomes, muitas coisas podem dar errado durante um processo de desenvolvimento e acarretar em patologias, né?
Então, para mim, foi uma disciplina que eu precisava voltar o tempo todo para ver se eu não tinha deixado faltar nenhum detalhe. E eu também utilizei alguns livros, uma parte muito essencial para mim, para o meu aprendizado. E os livros que eu utilizei, né, caso alguém queira utilizar também, foram Biologia Básica, do Junqueira e Carneiro, Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento, do Carson, Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, que é um clássico, e acredito que todo mundo já tem ouvido falar, todo mundo que já estudou neuroanatomia. E para anatomia eu utilizei 2 materiais. Um foi o Atlas Fotográfico do Yokoshi, que para mim foi essencial, porque no Atlas Fotográfico você consegue ver as estruturas como elas realmente são, então não tem nada colorido, nada em desenho. Mas eu também gostei de utilizar o Atlas de Anatomia do Nether, que para mim é o melhor que tem. Bem, agora a segunda disciplina que eu tive foi Bioquímica. Bioquímica é uma disciplina comum em, eu acredito que todos os cursos da área da saúde, porque é uma disciplina fundamental mesmo. A gente precisa saber todos os processos, todas as vias metabólicas que a gente tem, todos os processos de armazenamento e utilização de energia do nosso corpo. Bioquímica, assim como bases morfológicas, nós tínhamos um período síncrono e um período assíncrono, e nós também tivemos, ao final de todas as aulas, vários exercícios que precisavam ser entregues para contabilizar na nota. Em bioquímica, eu fiz a mesma coisa que eu fiz em bases morfológicas. Eu também fazia resumo. E, sinceramente, mas é uma disciplina que eu gosto bastante e eu acho interessante, né? Vai de pessoa também. E eu também utilizei apenas 2 livros para estudar bioquímica. E o primeiro foi Os Princípios de Bioquímica do Leninger, que também é um clássico, e o Bioquímica Básica. Outra disciplina que nós tivemos junto com bioquímica foi Biologia Molecular. E eu já cursei Biologia Molecular antes, e dessa vez eu acho que eu consegui aproveitar muito melhor. Foi bem legal. Os professores, eles disponibilizaram alguns textos. Eu consegui adaptar esses textos para a maneira como eu estudo e deu super certo. Então eu fazia resumos, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fazia alguns resumos do que eu considerava interessante e depois fazia os exercícios que eles passavam. E eu gostei bastante da experiência, não vi nenhum problema, embora algumas pessoas tenham um pouco de trauma, né, com biologia molecular. Agora eu vou falar da terceira disciplina que eu tive, né, da terceira unidade curricular, que foi Fisiologia e Biofísica. E pra mim foi a melhor de todas, porque eu já havia estudado Fisiologia e é muito importante, porque todo conhecimento de Fisiologia é algo que você vai levar para sua vida inteira. Então, na clínica, na cirurgia, eu sempre vou precisar saber de fisiologia. Para quem não entende muito bem, estuda como funciona o nosso corpo, o porquê funciona dessa forma e o porquê, se funcionar de forma alterada, pode acarretar em doenças. A Fisiologia foi o único livro que eu comprei do primeiro ano da faculdade. Foi Fisiologia Médica, Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton, porque eu já utilizei esse livro e eu acho que ele é suficiente para todo conhecimento de fisiologia que eu preciso ter, pelo menos no ciclo básico, né? E outro ponto é que a maioria dos professores, eles seguem o Guyton para criarem as aulas. E agora eu vou pontuar algumas coisas que deu errado com esse bloco de fisiologia e biofísica. Primeiro que fisiologia eu tentei fazer resumo, igual eu fiz com as outras disciplinas, e não deu certo, porque foi uma disciplina muito extensa, então às vezes eu tinha aula de fisiologia o dia inteiro. E eu percebi que não ia dar pra ficar escrevendo, só que eu demorei pra perceber. Em relação à biofísica, foi um surto. Biofísica é super legal, agora que terminou e eu vejo assim de longe, eu reconheço. E é muito legal e é muito importante porque a gente vê muitas coisas em relação ao potencial elétrico da célula, equilíbrio ácido-base e também sobre nós somos introduzidos, né, à interpretação de eletrocardiograma. Então, eu acredito que seja uma disciplina, assim, fantástica. O problema que eu tive é que eu não estava preparada mentalmente para cálculo. As primeiras aulas eu tive muita dificuldade, que a gente precisava fazer uns cálculos, né, para conseguir calcular a concentração de íons fora, dentro da célula. E
a minha dificuldade foi tão grande que eu acabei ficando para trás. Então, às vezes eu precisava interromper a aula, tive que correr muito atrás para recuperar esse conhecimento, porque era algo que eu realmente queria aprender, só que eu tava... Enfim, eu não entendia nada que os professores falavam nas aulas. Depois deu certo, eu consegui encontrar o caminho e acompanhar os professores, mas no início foi muito difícil para mim. E uma coisa que eu aconselho, que eu faria diferente também, é se eu tenho muita dificuldade com uma disciplina, eu tenho que estar sempre à frente do professor na hora que ele for dar aquela aula. Então, se amanhã o professor vai dar equilíbrio ácido-base, hoje eu tenho que estudar equilíbrio ácido-base, para chegar só amanhã e tirar minhas dúvidas. Eu não fiz isso, eu vi tudo na aula. Isso me atrapalhou porque eu não estava conseguindo acompanhar da maneira como eu gostaria. A penúltima disciplina que eu tive foi Iniciação às Práticas Médicas. Foi uma unidade curricular muito, muito legal. Porque o que acontecia? Os professores, eles escolheram episódios específicos de uma série que discute justamente os serviços públicos de saúde no Brasil, principalmente no âmbito de atenção básica e de UBS. Então, nós assistíamos esses episódios e depois, na aula, no modo síncrono, tinha um período de discussão em relação àquele episódio e precisávamos também fazer um relatório reflexivo sobre a conduta que foi tomada pelo profissional, se estava correta, se não estava, o que ele poderia ter feito, qual que foi o caso e como o profissional deveria se portar diante das diferentes formas, né, de socialização com os pacientes. Outro ponto muito legal é que com essa disciplina nós fizemos uma visita monitorada, então a turma foi dividida em grupos, cada grupo foi para um lugar. Eu fui para o centro de infectologia pediátrica. Eu pude acompanhar uma médica durante um atendimento, então pude acompanhar exame físico a uma bebê. Ela me explicou o caso clínico, me explicou toda a história da criança, dos pais. Também foi uma das unidades curriculares que eu mais gostei no primeiro período. Tô terminando, né, as disciplinas. A última disciplina que eu tive foi Introdução à Pesquisa Científica. E como o nome já diz, foi mesmo uma introdução de como fazer uma pesquisa, como fazer um projeto de pesquisa. Então nós aprendemos mesmo os princípios básicos de como escolher um tema, formular uma pergunta, diferentes tipos de estudo, como criar um método. E no final nós fomos separados em grupos também e criamos um projeto de pesquisa que foi apresentado em aula para diversos professores para auxiliar na nota. Os materiais que nós utilizamos mesmo foram os livros, como eu mostrei para vocês, cadernos ou notebook, enfim. E também era obrigatório nós termos jalecos para entrar no laboratório de anatomia. Aqui tem o jaleco, com o nome estampado, brasão da faculdade. E aí, eu esperei tanto tempo por esse jaleco, meu Deus. É besteira, né? Tipo, assim, não é besteira, mas é só um jaleco. E outro material também que eu utilizei, que não é obrigatório, mas me ajudou muito a estudar, foi um tablet. E aqui eu colocava as coisas, principalmente de matérias que eram muito práticas. Aqui, ó, histologia, como vocês podem ver, eu colocava as imagens e anotava, fazia as anotações aqui em cima. E também fiz isso para anatomia. Então eu tirava foto de algumas imagens e colocava aqui para ir estudando e identificar as estruturas. Eu acho que me ajudou muito, mas na parte de escrever, que dá para escrever também, eu não tive um sucesso muito grande porque eu estava escrevendo devagar demais. Então foi isso, esse foi o meu primeiro período. Eu sei que não tem muita coisa, nós passamos por algumas adversidades por conta da pandemia, mas o meu segundo período aconteceram mais coisas mais interessantes. Nós também ganhamos alguns materiais da própria universidade. Então eu já adianto para vocês que terá um vídeo sobre o meu segundo período. Espero que vocês tenham gostado desse. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixem nos comentários que eu tentarei responder todos vocês. É isso e até a próxima. Tchau!